a maneira que nós desejamos Ele na nossa vida. Ele é uma fonte inesgotável. Ele se derrama a todos. Para iniciar, para que nós possamos ler a palavra, eu vou falar algo que eu ouvi de um pastor, que isso fala muito aos nossos corações. Um testemunho que ele viveu. Ele disse assim que ele é um presbiteriano, e certa feita, ele é um pastor presbiteriano, certa feita ele resolveu fazer uma visita a uma igreja pentecostal. E ele chamou seus amigos, e ele falou assim para ele, assim, falou: vou ir naquela igreja, e se esse culto for bom, eu vou dar uma grande oferta nesta igreja. E ele foi para o culto, chamou seus amigos e foi para o culto. Só chegou lá, a igreja estava cheia, ele não conseguiu sentar junto dos seus amigos. Seus amigos sentaram afastado dele. Ele sentou ali, começou a cultuar. Aí veio o louvor. E segundo ele, durante o louvor, o ministério louvor virava toda hora, e várias vezes falou: fala para seu irmão que ele é lindo. Aí o pastor, presbiteriano, um homem que não gostava muito dessas coisas, começou a ficar, como vou falar para meu irmão que meu irmão é lindo, e ficou aí várias vezes essa palavra. Durante o louvor, eles pediram para falar para o seu irmão: fala que ele é lindo. Eu não estou falando isso, meus pastores, para incentivar vocês a pedir para a igreja fazer isso. Olha para seu irmão, fala para seu irmão, não. Mas é que eu vi, eu achei muito edificante isto, e serve uma lição para nossas vidas. E aí passou o louvor, aí veio o momento da oferta. Aí no momento da oferta, o pastor chegou e falou assim: você é ladrão. Aí disse que ele falou: eu não sou ladrão. Você é ladrão. Ele falou: eu não sou ladrão. Ele falou: você rouba o dízimo da casa do Senhor. Você tem roubado o dízimo. Ele falou: não tenho roubado. E ali ele ficou bravo com aquela situação. Aí ele falou assim, aí falou que era muito avarento. Então naquela noite era que para ele, naquela noite, a oportunidade de pegar tudo que tivesse no bolso, fazer uma grande oferta no altar do Senhor. E ali aquele pastor ficou bravo com aquilo, ele falou: não vou ofertar porque eu não sou ladrão. Aí veio a palavra. Aí durante a palavra ele falou que veio uma mensagem. Ele falou assim, mais ou menos uma mensagem assim, onde falava assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E durante a mensagem disse que várias vezes o pastor pedia para falar isso: fala para seu irmão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E disse que falava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim foi a mensagem inteira. Aí terminou o culto. Aí ele saiu, se reuniu com seus amigos. E aí, quando ele se reuniu com seus amigos, ele falou para tirar uma assim dos seus amigos, falou: você viu que culto, hein? Aí quando ele falou assim, já veio um, falou: ô pastor, eu quero te agradecer, porque Deus falou tanto comigo durante o louvor. Deus falou que eu sou lindo, pastor. Deus falou que eu sou lindo. Ele falou: sim. Aí disse, quando ele estava falando assim, o outro já veio: ô pastor, é verdade, pastor. Deus falou que eu estava tanto precisando, pastor. Eu sou um ladrão, pastor. Eu roubo a casa do Senhor. Eu não dou dízimo na casa do Senhor. Realmente esse pastor falou comigo, porque eu sou um ladrão. E o pastor ficou assim, enquanto ele falava, o outro já levantou e falou para ele: pastor, Deus falou tanto comigo, eu sou um avarento mesmo, pastor. Eu não dou oferta na casa do Senhor. E quando o pastor falou aquilo para mim, eu ponhi a mão no bolso e entreguei tudo que eu tinha no altar. Ele falou, ficou assim assustado. Aí o outro falou: ô pastor, abraçou ele e falou: ô pastor, muito obrigado por me trazer esse culto, pastor. Porque, pastor, eu precisava muito. Jesus falou tanto que ele é o meu pastor, pastor. Ele é o meu pastor. Ele falou que é o meu pastor. Ele ficou assim. Aí disse que ele fez uma oração a Deus. Ele falou: Deus, eu quero te pedir que de hoje em diante, todos os cultos que eu for, que o Senhor fale comigo, porque hoje a água do Espírito derramou à minha volta e eu não bebi dela. O que eu quero dizer com isto? Que a maneira que você vem à igreja é a maneira que você vai receber do Senhor. Quando nós vemos para assistir um culto, é isso que nós vamos ver, um culto. Mas quando nós viemos à igreja para prestar o nosso culto a Deus,
nós vamos estar com o coração sedento e nós vamos receber a porção que Deus tem para nos entregar neste culto. O pastor não recebeu nada, mas os seus amigos voltaram para casa regozijando da presença de Deus. Então o que eu quero falar para você com essa palavra: quando você vier ao culto, não vem apenas para um culto, não vem apenas para cumprir uma obrigação de vir ao culto, mas venha com o coração aberto. Comece a prestar o seu culto desde antes de você sair de casa. Durante a semana, o culto, que dia que é? O pastor Jean tem falado isto aqui. O meu culto, quando termina o culto de hoje, o meu culto de domingo já começa hoje. Você tem ouvido muito ele falar isto. E eu creio desta maneira também. Eu creio, principalmente na vida de quem vai ministrar a palavra. Porque quando o pastor falou para mim que eu iria ministrar, o meu culto começou ali. Porque a minha atenção foi totalmente virada para este culto de hoje. Por quê? Porque eu tinha que me preparar para poder estar aqui nesta manhã. Então meu culto começou ali. Quero falar algo, o pastor aqui também, esse tempo atrás, ele falou isto aqui na igreja, aqui a respeito de ler a Bíblia. E eu fiquei triste, né? Inclusive, pastor, perdoa porque eu não tenho procurado o senhor. O pastor falar aqui que uma ou foi duas pessoas procurou ele, que o pastor ia passar uma programação de leitura da palavra de Deus, para ler junto com ele. E eu não procurei o pastor, até peço perdão ao pastor, porque eu não procurei o pastor, porque eu já estava no propósito, pastor. Eu entrei no propósito no dia 17 de novembro, em ler a Bíblia até dentro de 6 meses. Eu já estava no propósito. Então, eu estava lendo já, comecei no dia 17 de novembro, com o propósito de ler ela inteira, dentro de 6 meses. E para a glória de Deus, já comecei a ler, já li o livro de Gênesis, né? Glória a Deus. Já li o livro de Êxodo, glória a Deus. Levítico, Números, Deuteronômios. Já li o livro de Josué, de Juízes. Já li o livro de Ruth. Já li o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Já li o livro de Esdras, já li o livro de Neemias, já li o livro de Esther, já li o livro de Jó, já li o livro de Salmos, já li o livro de Isaías, já li o livro, pulei Provérbios, né? Pulei Provérbios, eu li o livro de Cantares, de Salomão, Eclesiastes, li Isaías. Agora estou lendo o livro de Ezequiel, para a glória de Deus. Então, irmãos, eu estou aí no propósito que eu já tinha colocado no meu coração, se o pastor falar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso tem relação à nossa intimidade com Deus. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero uma intimidade maior com o Senhor. Eu preciso de um conhecimento melhor do Senhor. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais conhecimento eu vou obter, mais próximo do Senhor eu vou estar. Por quê? Porque isto nos traz conhecimento e nos mostra a maneira que Deus age nas nossas vidas. E quanto mais você lê a palavra de Deus, mais íntimo dele você fica. Inclusive, eu lendo o livro de Ezequiel, eu entendo porque Ezequiel, como é que é? Ezequias, né? O livro de Ezequias, Ezequias, mano. Sim, o livro de Ezequias, né? Eu estou lendo, perdão, irmão, eu estou lendo o livro de Jeremias, irmão, pelo amor de Deus, que confusão que eu fiz aqui agora. Isaías, depois estou lendo o livro de Jeremias, irmão, pelo amor de Deus. Ezequiel, eu não cheguei ainda lá, Jeremias. Que confusão que eu fiz aqui agora, misericórdia, né? Que confusão que eu fiz, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. É Isaías, estou lendo o livro de Jeremias, irmão, misericórdia. Não é Ezequiel não, é Jeremias. Então, aí eu entendo
O livro, eu não cheguei lá ainda, mas vou chegar na Lamentações de Jeremias. Jeremias teve um ministério muito conturbado. Jeremias teve um ministério muito afrontado, e não foi por membros, não foi pelo povo, mas foi por pastores, foi por profetas, que profetizavam, que Deus não mandava profetizar. E o profeta Jeremias sofreu muito com isto. Então, nós vemos, porque as pessoas queriam ouvir aquilo que interessava a elas. Enquanto eu estava orando aqui de manhã aqui, Deus falou no meu coração. O Ministério do Louvor estava cantando, estava ensaiando aqui, e enquanto eu orava, veio uma passagem que o Espírito Santo me trouxe ali, aonde eu entendi que o povo às vezes hoje estão vivendo bombardeado de informações, e algumas informações têm confundido a mente e a cabeça de algumas pessoas. Ela tem ouvido tanto hoje, que hoje tem se levantado muitas pessoas para confundir a nossa cabeça, para confundir a cabeça do povo. E isso faz o que? Gera um impedimento de nós nos achegarmos ao Espírito Santo. E aqui o Ministério Louvor estava cantando a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor. E ali o Espírito Santo me trouxe o coração. Algo tão simples, né, irmãos? Que eu vi aí, eu vi um pastor falando aí, um teólogo, né? Tão simples, né? Quem não conhece, quem não sabe, quem não entende que a igreja do Senhor é uma só, né? Que nós fazemos parte da igreja do Senhor. Mas aí ele se levanta falando que nós não somos igreja do Senhor. Ele fala: quem falou que você é igreja do Senhor? Cara, todos nós temos um entendimento que Jesus vai voltar para a sua noiva, né? E a noiva é uma só. A noiva é a igreja do Senhor. Todos nós sabemos disso. Então, quando nós referimos que você é a igreja do Senhor, nós estamos falando que você sozinho é a igreja do Senhor. É um corpo. Aí levanta um pregador, um pastor, um teólogo para falar que nós não somos a igreja do Senhor. Para quê? Para confundir. Se nós não somos a igreja, o que nós somos então? Aí para explicar, nós somos um membro da igreja, somos parte. Então, todos nós sabemos disso. Então isso faz o que? Traz uma confusão na nossa mente. Mas agora vamos aqui à leitura da palavra do Senhor. Eu falei tudo isso para que nós possamos entrar aqui em João capítulo número 20. João capítulo 20. João 17. Versículo 20, meu irmão. João 17, versículo. Estou todo atrapalhado hoje, né? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. João 17, 20. Glória a Deus. Não vai conseguir projetar aqui não, assim. Nós vamos ler 4 versículos desse capítulo, que diz assim: e não rogo somente por estes. Isso é Jesus, né? Uma oração intercessória de Jesus. O capítulo 17 de João nós conhecemos, nós sabemos que ali foi uma oração que Jesus fez. 3 orações que Jesus fez nesse capítulo aí. E aqui Jesus está rogando pelos seus discípulos e por aqueles que há de vir. Então ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Até o 24 nós vamos ler. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. Eita, glória a Deus. Aleluia. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os teus amados
e os tens amado a eles como me tens amado a mim. E o 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Agora, diante dessa palavra, curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Sei que nós já oramos aqui nesta manhã, já adoramos, já glorificamos, já exaltamos, mas nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Pai, neste momento, Pai, eu já fiz uma breve introdução de tudo isto, Pai, que eu irei falar aqui nesta manhã. Mas agora, Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor, e eu quero te pedir, Senhor, que eu não seja um impedimento, Senhor, para que o Senhor venha fluir através do teu Espírito Santo, Senhor, falando à tua igreja nesta manhã, Pai. Que eu não seja um impedimento, mas que o Senhor tenha liberdade, Senhor, e encontre, Senhor, liberdade para falar, Senhor, à tua igreja, Pai. Que não seja eu, mas que seja o teu poder, a tua unção, o teu Espírito Santo falando em cada ouvido, em cada coração aqui nesta manhã. Então, Pai, que o Senhor venha abrir o céu sobre este lugar, derrama a unção, Senhor, do entendimento, a unção, Senhor, para que possamos, Senhor, entender, Senhor, e nos aproximarmos melhor do Senhor, meu Pai, e assim como diz a tua palavra, Pai, que possamos ser um, assim como o Senhor é um, num Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, vamos aqui então agora, diante desta palavra, o versículo de número 20, irmãos. Jesus, ele está fazendo uma oração. A minha Bíblia está aberta no lugar errado. Aí me atrapalha tudo, né? Me enrola tudo, né? Como eu falei, aqui é uma oração que Jesus está fazendo. E Jesus está orando. Nesta oração, nesse texto, nesses versículos que nós vemos Jesus preocupado com o nosso relacionamento com Ele. E Jesus inicia orando, por quê? Porque é tão importante nós termos um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Por quê? Porque sem Ele nada podemos fazer. O Espírito Santo, Ele é que nos convence, é Ele que nos direciona, é Ele que nos faz lembrar, é Ele que faz tudo nas nossas vidas. E Jesus, ele começa aqui dizendo que eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Então, quer dizer, Jesus, aqui nesta oração, ele já estava orando por mim, já estava orando por você. Jesus não estava orando só pelos seus discípulos, só por aqueles que creram nele ali, que estavam andando com ele. Mas Jesus aqui, ele está orando já por mim e por você e por aqueles que hão de vir ainda. Jesus já está preocupado com a nossa vida, mesmo antes da nossa existência. E aí Jesus está orando e dizendo, para que por meio da aqueles que creem por meio da mensagem. O versículo 21 ele diz, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Qual que é o propósito de Jesus? Jesus, ele conhecedor de todas as coisas, ele sabe que nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Há uma necessidade de nós termos relacionamento, há uma necessidade de nós termos comunhão, há uma necessidade de nós vivermos unidos. Quando nós olhamos para a palavra, o apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem, a respeito deste ensinamento, desta oração de Jesus. O apóstolo Paulo, iniciando o seu ministério ali na igreja aos Coríntios, né, a igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo teve o primeiro problema ali naquela igreja, no capítulo 1 de 1 Coríntios, aonde a igreja estava vivendo um momento de divisão. Uns criam em Apolo, outros criam em Cefas, outros em Paulo, outros em Jesus. E o apóstolo Paulo chega a falar, está Cristo agora dividido? Foi eu que morri por vocês? Não. E aí o apóstolo Paulo traz uma orientação e um direcionamento para aquela igreja. Ele dá um conselho para aquela igreja no versículo número 10.
1 Coríntios 5:10. Rogo-vos, irmãos, que todos falem a mesma coisa. O apóstolo Paulo está orando por unidade para aquela igreja. O nosso líder missionário, quando ele chegou em Campinas, ele chegou aí com uma palavra dizendo: somos fortes enquanto permanecemos unidos. E essa palavra, ela ficou aí muito tempo no nosso meio. E aqui o apóstolo Paulo, ele está passando isso para a igreja de Corinto, que todos falem a mesma língua. Nós estamos aí num propósito aí, não tem sido fácil, mas nós estamos vencendo. E esse propósito que nós estamos, nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Deus vai agir de maneira poderosa neste lugar. E uma das coisas que nós cremos que Deus vai fazer é tirar a inconstância do nosso meio. Na introdução que eu mencionei aqui, da nossa lição número 8 da nossa revista, ela diz que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele se intensifica à medida que o buscamos. A nossa busca tem que ser uma busca contínua e diária, em todo o tempo. Tessalonicenses capítulo número 5, versículo número 18, diz que nós temos que, 17, temos que orar em todo o tempo. O versículo 17 diz que nós devemos orar em todo o tempo. Esta é a busca constante que nós temos que ter do Espírito Santo. Jesus, ele diz que a oração dele é para que todos sejam um como tu estás em mim, quer dizer, como Deus está em Jesus, como eles é um. A oração de Jesus é que nós também sejamos um. Isso quer dizer, irmão, fisicamente, não, é impossível fisicamente ser um só, mas espiritualmente, nós precisamos ter a mesma visão, o mesmo propósito. Nós temos que caminhar na mesma palavra. Não podemos viver de maneira que um vai para lá e outro vai para cá, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. A nossa comunhão com o Espírito Santo, ela depende exclusivamente de nós. Como, eu volto a falar da introdução que eu falei, no final da introdução ele diz o quê? Que mergulhar nas águas do Espírito depende totalmente da nossa entrega. Isso que traz para mim e para você, que para mim ser cheio do Espírito Santo não depende do pastor Jean, eu não dependo da pastora Raquel, da pastora Vera, da Nildete, enfim, de cada um de vocês. Não, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu preciso só entender isso e buscar com intensidade. E uma coisa, irmãos, que às vezes as pessoas confundem muito dentro da igreja, e isto é bom ficar claro, porque às vezes as pessoas misturam muito, é cheio do Espírito Santo com momento com o Espírito Santo, com aquele momento que você ali se entrega e vem aquela graça ali e você se enche, mas acaba de sair daqui, está vazio. Isto não é uma intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo é aquilo que eu falei, que eu mencionei, que o pastor Jean falou aqui. O próximo culto começa hoje, quando eu saio daqui. Por quê? Porque você está em todo o tempo em conexão com o Pai. Você está em todo o tempo buscando o Pai. Você está ali buscando em todo momento estar próximo dele. Isto é intimidade com o Espírito Santo. Eu não tenho um culto no domingo, eu não vou ao culto no domingo, isso não me faz falta. Isso é falta de intimidade com o Espírito Santo. Quando tem uma programação, algo que era para mim estar lá, e eu não consigo estar, isto não me faz falta, isso não quer dizer que eu não tenho um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Porque aonde o Espírito Santo está agindo, eu quero estar junto, eu quero estar no meio, eu quero estar fazendo parte disto.
momentos de emoção, momento de enchimento na igreja, momento ali onde o Espírito Santo desce e faz o mover, e você é cheio. Isso não quer dizer que você tem intimidade com o Espírito Santo. Quem tem intimidade constante com o Espírito Santo, você, aonde você vai, você está com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está com você. Porque acontece momento dentro da igreja, momento onde as pessoas é cheia, chora, ali se derrama diante das pessoas. Pessoa sensível ao Espírito Santo. Quando você é sensível ao Espírito Santo, basta falar meia dúzia de palavras direta do coração de Deus para o seu coração, que você já se derrama na presença do Senhor. Isso chama-se sensibilidade ao Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo não tem nada a ver com intimidade com o Espírito Santo, é dons. Mas quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu posso ter tudo isto, mas eu vou continuar em todo o tempo na presença dele. Tudo que eu vou fazer, ele vai estar sabendo de tudo aquilo que eu vou fazer. Quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu olho para Moisés, um homem cheio de intimidade com o Espírito Santo, sim ou não? Moisés tinha intimidade com Deus ou não tinha? Olha só, o zelo de Deus para com aqueles que têm intimidade com Ele. Números capítulo 12, Moisés tem dois irmãos, Miriam e Arão. Aqueles dois irmãos resolveram se levantar contra Moisés, diz a Bíblia. E eles falaram: quem Moisés pensa que é? Moisés acha que Deus fala só com ele? Deus também não fala com a gente? Ih, irmão, deu ruim eles falarem isso. A Bíblia diz que quando eles falaram isso, Deus ouviu. Deus ouviu. E a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Mas era muito manso. Moisés não fez nada. Nada Moisés fez, mas Deus ouviu. E quando Deus ouve, Deus chama Moisés, chama Arão e chama Miriam. Se apresenta na tenda da congregação. E a Bíblia diz que Deus, ele desceu numa coluna de nuvem. E quando Deus chega na coluna de nuvem, na porta da congregação, Deus manda Arão e Miriam sair para fora. E Deus fala para eles: com vocês, com os profetas, eu falo através de sonhos, através de visões. Mas com o meu servo Moisés, não é assim. Eu falo boca a boca com o servo Moisés. Olha aí o tamanho da intimidade que Moisés tinha com Deus. Moisés não precisou fazer nada. Deus se levantou para defender Moisés. E ali a Bíblia diz que Miriam, por causa desta rebeldia dela, e Arão, ela ficou leprosa. Ela ficou leprosa. E ali atrasou a caminhada do povo de Israel por 7 dias. E ali Arão reconhece e clama a Moisés. E Moisés clama ao Senhor. E Moisés pede misericórdia a Deus pela vida da Miriam. E ali ela fica 7 dias leprosa. Então quer dizer, Moisés não fez nada para se defender, mas ainda Moisés teve que interceder por ela. E Deus ouviu Moisés. Isso é o que? É quem tem relacionamento com Deus. Isso é quem tem intimidade com Deus. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, lá no capítulo número 32, que Moisés, 31 ali, Moisés estava no monte, lá em cima no monte, falando com Deus, orando a Deus, na presença de Deus. No finalzinho do capítulo 31 ali, o último versículo diz que Deus deu a tábua para Moisés, dos 10 mandamentos. Moisés desce, Deus fala para Moisés:
vai Moisés, porque esse povo aí, ó, já se levantou contra mim, já se prostituiu, já se entregou a outros deuses. Moisés desce. Quando Moisés desce, vê, e olha a diferença de quem tem intimidade com Deus e quem não tem tanta intimidade com Deus. Arão, quem era Arão? Era o quê? O sacerdote. Mas na ausência de Moisés, o povo foi até Arão e falou: peraí, cadê o Moisés? Moisés sumiu, desapareceu, não sabemos o que aconteceu com ele, e nós vamos ficar como? Arão não suportou a pressão do povo. E você vê que Arão não teve a intenção de fazer um bezerro, mas o diabo, ele usa a oportunidade para fazer o que ele quer. Aí a Bíblia diz que Arão, ele vai lá e fala: então traz todo o ouro que vocês têm. E trouxeram os ouros, trouxeram todos os pendentes ali, tudo ali que tinha. Aí Arão pegou e jogou no fogo. E quando joga no fogo, o que saiu do fogo? Um bezerro. Arão não fez um bezerro, mas jogou no fogo e saiu um bezerro do fogo. E eles começaram a adorar aquele bezerro. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo. Olha quem tem intimidade com Deus. Eu vou acabar com esse povo aí e vou fazer em ti uma nova nação. Aí Moisés fala o quê? Certo, Senhor, acaba com tudo aí, acaba esses problemas aí, eu vou viver um novo tempo agora, vou ser sozinho, vou fazer uma nova... Não, Moisés clamou, intercedeu por aquele povo. Não, Senhor, o que vão dizer, Senhor, do povo que o Senhor tirou do Egito, com um braço forte? Não. Aí Deus tem de misericórdia daquele povo, Deus não mata todo aquele povo. Aí Moisés desce, sai da presença de Deus ali, desce. Quando chega lá, ele vê aquilo lá, aí Moisés perdeu a paciência, terminou quebrando as tábuas dos 10 mandamentos, quebra no bezerro, destrói o bezerro, tudo bem. Aí depois Moisés volta para a presença de Deus novamente. Moisés clama pelo povo, Deus aceita, e Moisés volta para a presença de Deus novamente. E no capítulo número 34, irmãos, versículo 28, a Bíblia, ela diz que Moisés teve 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. E a Bíblia, ela diz 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Que maravilha, né? A Bíblia ainda faz questão de mencionar: sem comer e sem beber. Imagina Moisés 40 dias na presença do Senhor, sendo alimentado só pelo próprio Deus. E ali Deus volta novamente e escreve todas as leis na tábua, devolve para Moisés. A intimidade de Moisés deixou do monte tão cheio de Deus, que quando ele se desceu lá embaixo, não conseguiu olhar a face de Moisés. Resplandecia a face de Moisés. Por isso fizeram um véu para colocar em Moisés, porque por alguns dias eles não conseguiam olhar para Moisés. E Deus fala: esse é o meu servo, que eu falo com ele face a face. Olha o tamanho da intimidade de Moisés para com Deus. E é isto que Jesus quer de mim e de você, essa intimidade que nós tenhamos, porque Jesus fala assim: ao ponto de sermos um, como eu em ti, Senhor. Então, a oração de Jesus é que sejamos um como Ele é no Pai. E Jesus diz: dele a glória que me deste, para que Ele seja um como nós somos um. Eu neles, olha aí, Jesus dizendo: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Ele, tu me enviaste e amaste como igualmente me amaste. Este é o desejo de Jesus para a minha vida, para a sua vida. Por isso que Jesus, aqui no versículo de número
no versículo de número, o versículo número 7, do próprio Evangelho de João, capítulo 16, Jesus ele diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Olha a preocupação de Jesus. Eu preciso ir, porque vocês só não podem ficar só. Aqui no, deixa eu ver aqui, acho que é 14, 18, Jesus ele falou assim, que não deixaria órfãos. Então Jesus se preocupou tanto com os seus discípulos, ao ponto dele falar: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus, por mais que ele é Deus, ele é conhecido de todas as coisas, mas ele conviveu aqui nesta terra. Ele conheceu de perto a natureza humana, a maldade do coração do homem. E Jesus, ele sabe muito bem disso, que nós sozinhos não conseguimos ficar de pé. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nossas vidas, é em vão a nossa caminhada. O Espírito Santo, ele é o combustível essencial para a nossa busca de intensidade com ele. O Espírito Santo, é ele que intercede por nós, ele que nos convence. Olha só, o versículo de número 26 aqui do 14 de João. 14, 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disser. Olha a importância do Espírito Santo. Primeiro, ele é conselheiro. Ele é o nosso conselheiro. É ele que nos dá a direção. E aí ele vai nos ensinar. Quem é o professor que nos ensina a palavra de Deus? Não são os teólogos, não são os estudiosos, mas é o Espírito Santo. É ele que revela toda a palavra para nós. Então, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas. A importância de nós termos o Espírito Santo na nossa vida. A importância de nós vivermos uma vida íntima com o Espírito Santo. O que o pastor Giano sabe, o Espírito Santo sabe. O que você não sabe, o Espírito Santo sabe. Mas qual que é a dificuldade que nós temos para buscar este relacionamento com o Espírito Santo? Qual a dificuldade que nós temos? A natureza pecaminosa que existe dentro da gente. A nossa natureza velha, em todo momento ela quer reinar nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, o apóstolo Paulo traz ali uma palavra para mim, para você. Ele diz: rogo-vos, irmãos, que não se conformei com este mundo, mas que seja renovado pelo vosso entendimento. Você preste atenção que, para que nós possamos viver uma vida de novidade com Cristo Jesus, nós precisamos de uma renovação na nossa mente. E ali ele diz que, mas para que precisamos ter este entendimento, esta renovação? Para quê?
para experimentar. Experimentar o quê? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então há uma necessidade de entendimento. Eu estou neste mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Talvez nós deixamos de fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina através da carta aos Tessalonicenses, a carta aos Colossenses, no capítulo 3. Que o apóstolo Paulo ele nos orienta ao quê? A buscar as coisas de cima, buscar as coisas do alto. O que nós devemos buscar? As coisas. Se nós não pertencemos a essa terra, por que nós nos matamos por esta terra? Se nós não somos daqui, por que nós se matamos em pró desta vida? Mas o apóstolo Paulo, ele ensinando ali aos Colossenses, ele diz: buscai as coisas que é do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que é do alto. Então, nós temos que ter um entendimento renovado, para que nós possamos entender que tudo nessa terra aqui vai passar, tudo vai ficar aí, mas o meu espírito vai estar com o Senhor, se eu permanecer na presença dEle, se eu continuar buscando, se eu continuar desejando o mover dEle na minha vida. As coisas deste mundo, ela pode ser agradável, desejável, satisfatória, mas é momentaneamente, passageira, logo passa. Mas a nossa vida, ela tem uma eternidade. Quando esse corpo aqui se amortecer aqui, o meu espírito, o seu espírito continua uma vida na eternidade. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que para nós nos preocuparmos com as coisas que são lá de cima. Ah, irmão, mas eu estou fraco, sabe? Eu estou passando um momento difícil. O Espírito Santo está aí para isso. Romanos capítulo número 8, versículo 26. O Espírito Santo está aí para te ajudar. O Espírito Santo está aí para te fortalecer, te colocar de pé, para interceder por você. O Espírito Santo, ele está pronto para pegar na nossa mão e falar: eu estou contigo, vamos caminhar juntos. Mas para isso, eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso buscar isso para a minha vida. Se eu não buscar, pastor, por mais que ele busque, mas não vai me alcançar. O Espírito Santo, como nós lemos aqui, ele que nos convence do pecado. O pastor Jean, como pastor aqui desta igreja, ele pode pregar a palavra até você, ele pode te ensinar, mas ele não pode te convencer. Ele não pode, jamais ele vai conseguir te convencer. Mas através da palavra que ele te ministra na tua vida, através da vida dele, o Espírito Santo, ele te convence e te mostra o que você tem que fazer, o que você tem que se consertar. Porque isto é um papel exclusivo do Espírito Santo, convencer o homem. Porque Jesus, ele falou: eu vou, mas vem o Consolador, e é ele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, a nossa busca tem que ser uma busca diária pelo Espírito. Se eu quero intimidade com Deus, se eu busco intimidade com Deus, se eu quero esse relacionamento íntimo com o Senhor, eu tenho que desligar deste mundo, mas me ligar com o mundo espiritual. Por isso que às vezes nós não entendemos
as batalhas, as lutas que enfrentamos no mundo espiritual. Mas quando você lê a carta aos Efésios, capítulo número 6, você vai entender ali que o apóstolo Paulo nos está nos orientando, nos aconselhando a nós nos revestirmos das armaduras de Deus. Revestirmos das armaduras de Deus. Você sabe porque você sabe que você é filho de Deus? Porque o Espírito Santo te revelou isto. Romanos capítulo número 8, versículo número 14, ele vai dizer isto, que o Espírito Santo, ele nos fez filho de Deus. E é esse Espírito que testifica com o nosso Espírito. E assim nós entendemos que Deus nos tem como filhos por adoção. Mas quem coloca isso na nossa vida? O Espírito Santo. A palavra de Deus, e o Espírito Santo esclarece isso para nós. Não tem como eu caminhar, eu chegar até o fim, se não for com o Espírito Santo. Eu tenho que gerar essa intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho que ser íntimo do Espírito Santo. Tem coisas básicas que desde quando, eu creio, quando você se converteu, que você aceitou a Jesus, você já ouviu falar, e talvez não entenda até hoje. Eu volto a falar como foi falado aqui na quarta-feira, aqui no estudo bíblico aqui. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Talvez você não sabe o que é isto. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas na nossa aula aqui de quarta-feira foi esclarecido aqui na nossa aula. Coisa básica. Talvez você tenha medo de fazer um monte de coisa, com medo. Eu vou pecar contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é assustador desta maneira. O Espírito Santo, ele nos dá a liberdade de nós conversarmos com ele. Por isso que a Bíblia ela nos diz, que nos ensina que nós podemos pecar contra Deus, que haverá perdão. Pecar contra Jesus, haverá perdão. Agora, contra o Espírito Santo, não podemos blasfemar. Olha a importância que tem o Espírito Santo na sua vida, irmãos. Olha a importância que tem o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que ter conhecimento desse Espírito Santo. Eu tenho que ter intimidade com esse Espírito Santo. E quando você tem intimidade com esse Espírito Santo, como eu falei de Moisés, e o que falar de Elias? Imagina Elias. Olha a intimidade que Elias tinha com o Espírito Santo, com Deus, né? Naquela época era usada muita palavra diretamente com Deus. Elias, primeiro, ele fala para Acabe: segundo a minha palavra não vai chover. Olha a intimidade de Elias com Deus. A gente não vê a Bíblia falando que Deus mandou Elias falar isso. A gente não lê isso na Bíblia. E aconteceu, não choveu. Aí Elias volta, ora a Deus, vai chover, chove. E eu acho extraordinário, quando Acabe morre, o filho Acasias de Acabe começa a reinar no lugar dele, e ali, bem influenciado pela sua mãe Jezabel, ele fica doente, cai numa cama. Aí ele manda procurar os profetas de Baal, os profetas dos ídolos, para consultar, e não consulta ao profeta do Senhor. Aí olha só, quem tem intimidade com Deus, aí Deus revela a Elias que o rei foi se consultar com os profetas de Baal, com os profetas da idolatria. Aí o rei fala: não, vai e traz Elias aqui. Aí Jezabel se levanta e fala: não, manda lá um exército de 50 homens, né? Manda lá
uma equipe de 50 homens, soldados, com um chefe, vai lá buscar Elias. Elias está onde? Está lá no cume do monte. Elias está lá sentado, chega aqueles profetas, aqueles enviados do rei de Jezabel. Aí, chega dando ordem, né? Como que parece que manda alguma coisa, né? Os desinformados. Elias, profeta, desce daí, vem e me acompanha até a presença do rei. Elias só olha para eles. Elias, a gente não vê a Bíblia falando que Elias falou: Deus, e aí, o que eu faço? Ô Deus, o que eu vou fazer? Não, Elias olha para ele e fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma todos esses homens. E o que aconteceu? Imediatamente desce fogo do céu. Olha o tamanho da intimidade do homem de Deus para com Deus. Aí chega a notícia até o palácio do rei. Jezabel fica invocada com tudo, manda outra equipe para lá, mais conceituada, manda lá um líder. Aí chega lá, não aprendeu nada, né? Viu o que aconteceu a primeira vez, pastora Vera? Não aprenderam. Aí chega lá querendo dar ordem para o profeta novamente. O que acontece? A mesma coisa. Se eu sou homem de Deus, desce fogo, consuma tudo isso aí, ó. Acabou. Aí a pastora Vera vendo isso, queria fazer isso também, né, pastora Vera? Queria fazer descer fogo do céu, é? Pastora Vera. Aí, mas aí quando chega a notícia novamente do palácio, chega a terceira, aí ele manda a terceira equipe, terceiro pelotão, terceiro grupo. Só que esse aí agora entendeu a mensagem. Esse aí agora pegou a bola dele, baixou, se humilhou, falou: não é assim que funciona diante do profeta do Senhor. Você vê, para fazer isso, Deus não falou nada para Elias. Aí quando aqueles homens chegam lá e falam: Senhor, se prostra, reverencia, o Senhor, né? Aí quando ele se humilha diante do profeta, aí Deus fala o que é o profeta? Agora vai com esses aí. Quer dizer, antes Elias estava só mandando esse fogo do céu, mas na hora que Deus falou: chega, agora vai. Aí Elias desce e acompanha isso. Então, por que eu estou falando isso? Isso é quem tem intimidade com Deus, irmãos. Quem tem intimidade com Deus conhece a vontade de Deus, sabe o que Deus quer fazer, sabe o que Deus está fazendo e que Deus irá fazer. Isto é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E aí Elias desceu, foi lá, simplesmente levar a mensagem para aquele rei, que ele não ia levantar daquela cama, ia morrer, porque ele foi procurar consultar outros deuses, e não o Deus de Israel. Quando nós não estamos totalmente direcionados pelo Espírito Santo, irmãos, nós procuramos resolver as coisas do nosso jeito, do nosso modo, da nossa maneira. Mas quando nós temos sensibilidade com o Espírito Santo, nós temos relacionamento com o Espírito Santo, antes de qualquer coisa, nós apresentamos diante dele e buscamos o que? A direção dele. Moisés, volto a falar de Moisés, ele tinha toda essa intimidade com Deus, ao nível da intimidade que Moisés tinha com Deus. Quando o povo pecou, Deus falou: não vou mais com vocês, no meio de vocês, vou mandar um anjo meu aí para ir com vocês, mas a minha presença não vai mais com vocês, vou mandar um anjo aí. Aí Moisés, ele tem uma intimidade tão grande com Deus, e ele fala: Senhor, se o Senhor não for com nós também não vamos sair daqui. Ao nível de intimidade que Moisés tinha com Deus, ao ponto de falar para Deus: se o Senhor não for, não nos tire daqui também. Isto, intimidade com Deus. Mas Moisés era um profeta. Sim, irmãos, mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Hoje, esse Espírito Santo está disponível para todos nós, porque uns têm uns dons a mais do que outros,
uns é mais cheio do que outros, é de acordo com a busca de cada um. Você é aquilo que você busca, aquilo que você se entrega diante do Senhor. Moisés, ele vivia tudo isto na presença de Deus, mas você não vê Moisés em momento nenhum a Bíblia falar que Moisés estava se exaltando por todo esse conhecimento. Moisés passou por tudo isto. Moisés foi escolhido. Ele não entrou na terra prometida, por causa que em algum momento ele não suportou a tanta murmuração do povo, a tanta irritação do povo. Ele terminou se exaltando, e por causa disto ele não entrou na terra prometida. Por quê? Porque por um instante ele deixou de obedecer à voz de Deus. Por um instante ele deixou de obedecer à voz de Deus. Quando Deus falou para ele: fala a rocha, e a rocha dará água. Moisés já estava tão irritado com o povo. Moisés já estava tão cheio daquela situação, que Moisés esqueceu de ouvir a voz de Deus. E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós fazemos a coisa errada. E ali, por causa daquele ato, a Bíblia diz que Moisés, com tanta ira, com tanta raiva, ele toca o cajado na rocha, ele bate na rocha. A rocha deu água, mas porém ele não entrou na terra prometida. Ele viu a distância, mas não conseguiu chegar lá, simplesmente pelo um ato impensado de Moisés. E é isso que muitas das vezes acontece nas nossas vidas. Qual que foi a consequência desse ato de Moisés, desse erro de Moisés? Não entrar na terra prometida. Ver com os olhos, mas não conseguir chegar lá. Isto é a consequência, irmãos, de quando nós não obedecemos a voz de Deus, quando nós não obedecemos aquilo que Deus fala conosco. Jesus, ele fala que a oração dele é para que nós sejamos um com ele, como ele é com o Pai. Esse é o desejo de Deus. Mas e o seu desejo? Qual que é o desejo do seu coração? Aqui hoje, nesta manhã. Você deseja também, assim como Jesus, que você seja um com Ele, como Ele é um com o Pai? Mas se você deseja isso, eu volto a falar da introdução que eu mencionei aqui. As águas, mergulhar nas águas do Espírito, depende totalmente da sua entrega. Se você quer mergulhar nas águas do Espírito, você precisa se entregar totalmente a Ele, sem reservas, sem medo, sem pensar o que vai acontecer depois disto. Amém, irmãos? Então, esta palavra que Deus colocou no meu coração para estar mencionando aqui nesta manhã, eu espero que Deus possa estar trabalhando no coração de cada um, para que essa palavra de Jesus, ela possa queimar no seu coração, que você saia daqui nesta manhã, mas com o seu coração queimando, desejoso, querendo ser um com o Senhor, com o Espírito Santo, como Jesus é com o Pai. Que essa palavra possa queimar dentro de você, e que você possa entender que o seu culto no domingo de manhã não começa às 9 horas da manhã, mas o seu culto do domingo começa a partir da sexta-feira, quando você sai do culto de sexta-feira e já se programa para o culto do domingo, e assim sucessivamente os próximos e os próximos e os próximos cultos. Eu vi um pastor, não é o nome dele,
pastor Napoleão, ele falando a respeito disso, e ele falou que o nosso culto é comparado como um relacionamento de marido e mulher. Se o marido e a mulher quer ter uma noite boa, ele começa a ter um dia bom entre eles. Se eles tiverem um dia bom entre eles, ele pode ter uma noite boa. Mas se tiver um dia brigado, não vai ter nada à noite. Aí ele falou: a mesma coisa somos nós na igreja. Nós temos uma vida atribulada o dia inteiro, corre para lá, corre para cá. Aí chega na hora do culto, a gente vai para o culto de qualquer jeito, e a gente quer ter um culto abençoado, um culto que Deus fale com a gente, um culto de relacionamento com Deus. Não. Mas quando nós já começamos a preparar o nosso culto na nossa casa, ou até mesmo no nosso trabalho, e já viemos para a igreja, já com o coração aberto para esse culto, aí a glória de Deus vai derramar, e vai encher o seu coração da graça dele sobre a sua vida. Então nós precisamos preparar o nosso culto. Não é só chegar aqui 9 horas da manhã para o culto, porque talvez você venha vazio, fica vazio durante o culto e volta embora vazio. Mas quando você tem um entendimento de que o seu culto já começa a partir do momento que você se programou para ir ao culto, você vai ver que Deus vai fazer algo na sua vida, algo extraordinário. Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos colocar de pé nesta manhã. Eu quero orar com você neste momento.